Bem-vindos à TV Conjur. Vamos tratar hoje dos criptoativos, da criptomoeda, as bitcoins, esse tema palpitante que toma um espaço cada vez maior nas nossas preocupações e na nossa economia. Veja que no ano passado o Brasil movimentou algo como 300 bilhões de reais nessa nova moeda. Para analisar e comentar e falar da importância do projeto de lei que deve tratar da regulação da criptomoeda no Brasil, nós vamos ver agora um vídeo do diretor do SoftBank para a América Latina, Alex Shapiro. Um grande prazer estar hoje no seminário da Conjur, da consultoria jurídica, num tema tão importante, né, sobre a PL 4401. Um tema que basicamente coloca a regulamentação no segmento de cripto no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, né, quando a gente olha a questão de Banco Central, a legislação do Banco Central sobre a inovação, e acho que é uma grande oportunidade de mais um passo de criar uma grande segurança para o investidor, para o consumidor, sobre como é que acontece com o dinheiro, né, do ponto de vista de saber da legalidade, saber que basicamente se você tiver um problema, você sabe que tem órgãos reguladores que vão poder te ajudar, né? Quando você basicamente investe, né, ainda mais a gente sabe de muitas questões de fraude que aconteceram no passado com cripto, então ter essa segurança mais dessa lei, que aliás não é uma lei que regulamenta a cripto, mas sim uma lei que regulamenta os prestadores de serviços que estão envolvidos no segmento de cripto, de criptomoedas, de exchanges e etc., é muito, muito importante para o país. Importante porque cria isonomia para aqueles que estão operando aqui no Brasil, totalmente corretos, fazendo a avaliação dos clientes, reportando os dados, ajudando os clientes, e quando você tem um problema, você tem para quem ligar, né? Importante, logicamente, que órgãos que efetivamente, assim que essa lei seja aprovada, possam também legislar em favor do investidor, seja a COAF, seja a Receita Federal, seja o Banco Central do Brasil, a própria CVM, precisam de uma qualidade jurídica, de uma tranquilidade jurídica para que essa lei seja aprovada. E nós, como investidores, como SoftBank, também é um grande passo. É um passo que a legislação brasileira ela atue para dar uma segurança àqueles que estão investindo, mas principalmente uma segurança para você, investidor. Então, eu acho que esse trabalho que a Conjur está fazendo é um trabalho de grande valia e um trabalho que vai dar uma grande segurança, assim como a gente tem em outros mercados que são atuados aqui no Brasil pelo Banco Central ou pela própria Receita, dá uma grande segurança para você e para nós como investidores. Importante ressaltar que o Brasil está na dianteira do segmento de cripto. O segmento de cripto, do ponto de vista de exchanges, né, de trading, no ano passado movimentou cerca de 300 bilhões de reais. Para ter uma ideia, este volume está à frente do Reino Unido e da França. Então o Brasil realmente está um dos países mais importantes no mundo, por isso que a legislação ela dá essa segurança, né, para um segmento tão importante aqui no Brasil. Que aliás, 5 vezes maior do que a classe de ativos de brasileiros que investem fora do Brasil em outros ativos. Agora, lembrar também que imagina se essa legislação não for aprovada, a insegurança que o investidor pode ter, por exemplo, em momentos de crise, né, de tentar sacar o dinheiro, ou efetivamente de ter algum problema e não tem para quem reportar, esse é um grande problema, né? Esse é um grande risco que há, inclusive podendo até criar um risco sistêmico, conforme essa categoria de ativos vai crescendo e tomando cada vez mais importância, né? E acho que a gente tem que olhar também essa isonomia, né? Para quem está aqui no Brasil, faz tudo certinho, opera, né, de acordo com a legislação, né, segue passo a passo, né, por que não que efetivamente quem não tem presença nas plataformas locais não tenha que se adequar às mesmas obrigações como as empresas que estão no Brasil. Então, essa importância é grande para que essa lei seja votada e nós estamos muito confiantes que basicamente a gente vai conseguir proteger o investidor cada vez mais aqui no Brasil. Na sequência, temos aqui o deputado, autor do projeto original da regulação dos criptoativos, que é o deputado Áureo Ribeiro, que em 2015 já previu a importância que essa matéria já tinha na época e passaria a ter ainda mais, não é? Temos também a doutora Vanessa Butala, diretora jurídica da 2TM, especialista em LGPD e Compliance.
E para completar aqui o trio de analistas e palestrantes, o Dr. Julian Dutra, da Mercado Bitcoin. Por favor, Dr. Julian. Muito obrigado, Chaer. Bom, obrigado aí pela presença, deputado Áureo. Vanessa, sempre um prazer estar com você. Eu queria fazer uma pequena introdução sobre o assunto cripto, né, o assunto que é o principal aqui que a gente está tratando, sobre uma história que a gente vem ouvindo sempre sobre tecnologia, né, deputado? Quando a gente fala de tecnologia, ainda mais das tecnologias ditas disruptivas, a velocidade hoje em dia ela é exponencial. O progresso vem e depois a ordem chega, né? Então, quando houve uma inversão, inclusive, da nossa bandeira, e vem agora, então, o progresso, depois vem a ordem. Então, assim, para conversar um pouco sobre esse assunto, da tecnologia que está por trás das criptomoedas, criptoativos, ou até mesmo, hoje, que a gente chama de ativos virtuais, né? A gente pensa logo no Bitcoin, né? O advento da blockchain veio atrelada a ela a Bitcoin como algo que surgiu como, na ideia inicial, como meio de pagamento de forma descentralizada e que, na sequência, hoje se tornou um meio de investimento, um meio alternativo, né? Não só ela, o Bitcoin, mas todas as outras criptomoedas que vieram surgindo com o advento de outras tecnologias de registro distribuído, e a blockchain continua sendo um grande protagonista dessa história toda. Com isso, ainda o movimento natural da tecnologia, o empreendedorismo que isso surgiu, com novas soluções baseadas em cripto, né, nós podemos chamar assim, você notou um movimento de mercado muito forte, com um crescimento muito forte, com um fluxo financeiro muito forte, né? Com isso, com os novos players de mercado atuando, focados em prestar esses serviços com essa tecnologia, a gente começou a perceber um movimento muito interessante de consolidação através das melhores práticas. A gente sabe que no mercado tem o ilícito acontecendo, sim, tem o ilícito através das fontes financeiras, né? E também de práticas relacionadas a ser uma porta de entrada ou de saída até, né, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro e de até mesmo de financiamento ao terrorismo. Melhores práticas versus más práticas. A gente precisa realmente separar o joio do trigo. Então, os bons operadores praticando as melhores atitudes, comportamentos, práticas em si de mercado, com certeza ajudaram os nossos legisladores a tentar construir a melhor política pública possível. E foi o que aconteceu. O deputado Áureo foi um grande vanguardista da regulação em cripto no Brasil. Iniciou com uma ideia bastante simples, né, deputado, mas muito preocupado com a prática errada, ruim, usando o cripto como subterfúgio, e a partir daí a gente começou a buscar a ordem, né, deputado? Através da sua proposta, que evoluiu bastante, que houve participação das melhores práticas com o diálogo com o setor privado, e também do próprio Banco Central e outros players que entraram em campo para poder tentar construir a melhor proposta possível. Hoje, deputado, a gente fala de ordem porque o que a gente vislumbra pela frente é justamente outras questões que vão acontecer a partir das tecnologias de registro distribuído, mais uma vez, blockchain ainda como grande protagonista. A gente sabe que lá na frente a gente vai tokenizar a economia, de poder trazer mais soluções financeiras, mais acesso à população, popularizar isso, tornar algo muito mais do dia a dia das pessoas, de poder você tokenizar e trazer essas soluções para o mercado tradicional, para a economia tradicional, transformando a internet nesse mundo através da que a gente está chamando de Web 3.0 e futuramente ter o metaverso funcionando também e também o que a gente chama de infraestrutura de mercado ou mesmo a criptoeconomia. Então, deputado, eu queria começar com o senhor falando justamente do quão vanguardista o senhor foi na construção dessa proposta. E o que mais a gente fica feliz de ver na construção de políticas públicas é a forma como o senhor foi super democrático ao receber todo o setor privado relacionado a esse assunto, além de receber, inclusive, autoridades do próprio Executivo Federal que vieram contribuir na construção dessa matéria. A gente observa essa matéria como sendo principiológica,
uma matéria estratégica do ponto de vista de regulação, porque regulação não significa restrição. Se a regulação tiver esse acompanhamento, como o deputado teve desde o 2015 e até hoje acompanha de perto um projeto que foi de sua autoria, a gente sabe que a melhor regulação é essa, com acompanhamento e participação de todos. A proposta não visa regular o criptoativo em si, né, nem a tecnologia, isso já é super positivo, mas sendo um elo de ligação aí das melhores práticas de mercado, de prevenção à lavagem de dinheiro, de proteção ao consumidor, ao investidor. Aí eu queria colocar uma primeira pergunta para o senhor, para a gente iniciar esse debate aqui saudável, deputado. Qual o principal benefício que o senhor tem visto com relação à proposta que o senhor apresentou, de uma forma geral, nesse momento que ela está, nesse ponto de amadurecimento da proposta? Olá, primeiro agradecer a oportunidade do diálogo, de a gente poder esclarecer pontos importantes de um projeto de lei que vai contribuir muito para a economia mundial. O projeto, quando foi pensado em 2015, foi pensado com objetivo, a gente ampliou o debate e o diálogo na Câmara dos Deputados, tivemos a oportunidade de criar uma comissão mista na Câmara, onde que cada partido podia indicar o seu representante, porque o primeiro desafio era difundir a ideia com os parlamentares no Congresso Nacional. Imagine em 2015 você falar de um criptoativo ou de uma moeda digital, ou que poderia existir uma forma de pagamento através da internet, através de uma plataforma. Então foi um momento difícil, o Congresso não conseguia entender o que a gente estava propondo e nem o que era o que a gente estava discutindo. Muitas das vezes os deputados perguntavam se era de comer, de beber, o que era aquilo que a gente queria falar e o que a gente queria discutir naquele momento no Congresso Nacional. Começamos uma rodada de audiências públicas, convidando cada setor a participar e escutar esse setor, até que se deu a organização também do setor das corretoras que trabalhavam com moedas virtuais naquele momento, para ter um diálogo com o Congresso Nacional, para que a gente pudesse avançar nesse tema. Esse tema foi discutido numa comissão com diversos parlamentares de uma legislatura, encerrou a legislatura, a gente abriu de novo com outra legislatura, mas tendo a oportunidade de apresentar, já que esse texto não tinha sido votado, mais um projeto de lei para ser apensado, e ali já mais robusto, com melhor entendimento, com participação dos órgãos de controle, com participação da sociedade civil, com a participação do meio privado, bem mais amadurecido. Acho que a gente construiu um projeto com muito diálogo muito amplo. Esse projeto permitiu, e a gente tem que esclarecer, que quando a gente fala de uma regulamentação, a gente não fala de nenhum impedimento, mas sim de um reconhecimento. E respondendo a sua pergunta, esse reconhecimento garante da segurança jurídica e da segurança econômica para quem está transacionando um ativo no Brasil. Esse foi o primeiro passo que nós ali abordamos no projeto de lei. Ter segurança jurídica e ter segurança econômica. A gente hoje fala de um movimento estimado de 300 bilhões que a gente consegue enxergar. A gente fala de mais de 1 milhão de pessoas transacionando um criptoativo no Brasil, numa legislação que ainda não tem ela em vigor para dar segurança jurídica e econômica à população brasileira. O começo dessa tecnologia foi feita para ser meio de pagamento, mas ela foi se moldando para investimento. Mas todos os estudos que a gente tem feito, a gente tem certeza que esse vai mudar também o cenário, ela vai voltar a ser um meio de pagamento mundial e não só investimento. Então a gente tem que estar preparado para esse momento, preparado para enfrentar os problemas e preparado para avançar nesse tema fundamental. Nossa regulação brasileira é muito inovadora. Nós já aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, mas como o Senado acrescentou alguns tópicos no projeto de lei, volta para a Câmara dar o parecer final. O relator do projeto é o mesmo relator que está desde 2015 trabalhando esse tema, teve a oportunidade também de estudar muito o tema e participar desse tema ativamente.
onde que a gente vai ter o papel que provavelmente de aprovar o mais rápido possível na Câmara dos Deputados e tornando essa legislação uma legislação inovadora no mundo para ser copiada. Estou muito feliz do que a gente já avançou. Tenho certeza que essa contribuição com o Brasil vai permitir também a gente ter um atrativo para novos investimentos. Eu tive visitando alguns países, fui a Dubai. Dubai tem um programa de aceleração de startup muito positivo. E quando eu cheguei em Dubai, tinha diversos brasileiros trabalhando nesse programa que poderia ser feito aqui no Brasil, se a gente tiver agora uma regulamentação que garanta as pessoas chegarem aqui, ter a certeza que está colocando o seu dinheiro e tem segurança jurídica, ter certeza que tem segurança econômica, e aqui virá um grande país que tenha esse atrativo mundial para ter novos investimentos. Tenho certeza que a nossa juventude e os brasileiros são muito criativos e vai permitir a chegada de muitos recursos para ser aplicado em tecnologia. O Brasil já é um país que se destaca no uso da internet, no uso de computadores, e com essa legislação vai permitir ter muitos investimentos para melhorar ainda mais esse ambiente tecnológico brasileiro. Legal, deputado. Obrigado pela resposta. Realmente, a gente vem enxergando aí no contexto global uma preocupação muito forte, né, com relação a esse movimento bastante avolumado, né, em cima dos criptoativos e das soluções criadas, né? A gente fala muito de DeFi, né, que são as soluções descentralizadas de finanças, os próprios CeFi. Então, a gente tem muita coisa para acontecer aí pela frente. A gente sabe e vem mapeando aí pelo mundo regulações que são consideradas estratégicas, principiológicas, e o Brasil está na vanguarda com a proposta do jeito que está. A gente vê o Brasil aí sendo o 12º ou 13º país a regular cripto de uma forma bastante estratégica. Vanessa, queria trazer uma pergunta aqui para ti, porque você tem uma larga experiência em regulação de mercado, ainda mais falando de tecnologia em si, né? Teve uma larga experiência aí na indústria de inteligência em dados, então não é fácil regular. Não é fácil construir política pública, né, deputado? Mas, dentro da sua experiência, Vanessa, como é que você está enxergando os principais detalhes e benefícios dessa proposta de regulação em cripto que está hoje no Congresso, no atual texto que está hoje? Obrigada, deputado. Bom, acho que a gente tem aqui um texto, como vocês colocaram, vanguardista. Houve um trabalho muito importante de construção desse texto, que partiu aí de uma visão inovadora realmente do deputado Áureo, em relação a enxergar que esse ia ser um tema bastante relevante para o país dali a um tempo, conduzir conversas com a iniciativa pública, com a academia, com os reguladores, para que a gente chegasse numa versão muito importante e inovadora de texto para a regulação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Esse é um ponto importante. O nosso projeto ele não regula os ativos virtuais em si, o que deixa um espaço bastante importante para que continue existindo inovação na criação desses ativos, inovação no desenvolvimento da criptoeconomia, mas ele regula quem presta os serviços relacionados aos ativos virtuais, que é bastante importante, e ele tem 3 impactos que, na minha visão, são os impactos necessários para a criptoeconomia, para o mercado de criptoativos. O primeiro deles é trazer uma proteção para o consumidor investidor, seja ele um consumidor da criptoeconomia como meio de pagamento, como meio de investimento ou como N outras utilidades que ela possa vir a ter. E a gente vê isso em várias etapas do projeto, por exemplo, quando ele traz regras para controle, né, de patrimônio, regras de segregação patrimonial para que os bens daqueles consumidores, daqueles investidores, não sejam confundidos com os bens dos prestadores de serviços e, portanto, quando esse consumidor ou esse investidor quiser ter acesso aos recursos deles, esse acesso seja assegurado, que aqueles bens estejam, de fato, disponíveis para ele. Traz o dever de solidez e eficiência na operação, a segurança da informação e a proteção dos dados do consumidor, traz a necessidade de que os prestadores de serviços de ativos virtuais garantam ao consumidor o acesso aos seus direitos, tenham boas práticas de governança,
Todos esses princípios, então, trazem, sim, um ambiente de proteção para esse consumidor e investidor de cripto. Traz também regras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. É um segundo benefício muito importante desse projeto de lei. Isso vai de encontro ao encontro da proteção à economia popular, que é outro dos princípios que são trazidos aí por esse projeto e que também endereça não só a proteção do consumidor, mas endereça a proteção da economia como um todo nesse ambiente novo, nesse ambiente cripto. E essas regras endereçam um terceiro ponto muito importante, que é o estabelecimento de um ambiente de isonomia, que favoreça a livre concorrência e não deixe espaço para arbitragem regulatória, que é o que acontecia, né, acontece no país até a aprovação desse PL, acontece em tantas outras regiões, onde a gente tem prestadores de serviços escolhendo cumprir ou não a regulação, porque muitas vezes existe um cenário de incerteza. E o projeto resolve isso, ele traz regras bastante claras, traz a necessidade de autorização, e não para criar reservas de mercado, muito pelo contrário, ele traz um controle importante sobre os prestadores de serviços de ativos virtuais e cria o que a gente chama de um fair play, né? Um jogo onde todos, com um mercado onde todos conhecem as regras, com segurança jurídica, sabem quais são as regras que precisam ser cumpridas para prestar os seus serviços naquele mercado aqui no Brasil. E com a segurança jurídica vem o ponto que o deputado Áureo tão bem assinalou, a segurança econômica. Então, são os três principais benefícios que eu enxergo a partir desse projeto, que é bastante importante para que o Brasil continue na vanguarda desse mercado, com investimentos relevantes, mas com segurança jurídica, com segurança econômica, que a gente consiga avançar de uma forma positiva e segura e, por que não, atrair investimentos estrangeiros para o país também na área da criptoeconomia. Legal, Vanessa. Muito bom ter levantado esses pontos. Eu acho que, aliado a isso, a gente tem os nossos talentos no Brasil, como o deputado falou. A gente não pode deixar esses talentos irem embora, né? A gente tem um trabalho muito legal aí também de educação, por parte do Grupo 2TM, do mercado Bitcoin, de poder criar os desenvolvedores das ferramentas, né, que existem hoje de tecnologia. Isso é fundamental porque a gente precisa manter os nossos talentos aqui, né, deputado? Então, em cima desses pontos da Vanessa, eu gostaria de fazer algum comentário? O projeto, na sua concepção, na Câmara dos Deputados, ele não trata da questão da segregação de patrimônio. Isso foi uma colocação do Senado, né? A gente deve ter nas próximas horas a apresentação do relatório final do projeto pelo relator, e a gente tem discutido alguns temas, né, que foi colocado pelo Senado Federal para ter a votação na Câmara dos Deputados. Alguns temas a gente tem total concordância, e alguns temas a gente também quer ampliar o debate no plenário da Câmara dos Deputados, mas para dar tranquilidade, né, ao avanço tecnológico que essa matéria exige no Brasil. Quero ressaltar aqui do teu terceiro ponto que você colocou, que estabelece a questão da autorização para a operação. Essa é fundamental no Brasil, acho que é um dos temas que a gente mais concentrou, porque a gente tem visto a quantidade de golpes aplicados no nosso país e a gente aumentou a penalidade, né? Eu discuti muito isso com o relator nessa semana, o Senado diminuiu e a gente está tentando colocar para ser 4 anos a penalidade do crime, porque tem pessoas que investiram sonhos, investiram toda a sua indenização, é um mercado volátil e precisa ter muito estudo para fazer investimento, mas ali levaram e fizeram parte de um grande esquema que foi montado através de pessoas que se aproveitaram pela falta de conhecimento da população brasileira no tema, e por não ter um órgão regulador onde que ela pudesse recorrer, perderam todos os seus investimentos. Então a gente tem trabalhado muito isso, de uma forma muito clara, muito objetiva, para que dê tranquilidade à população a transacionar um ativo no nosso país. A gente entende que esse mercado é um mercado que vai evoluir muito. A pandemia, ela acelerou essa evolução. É só você pegar o que nós utilizávamos em 2019, e aí entra 2020 com acelerador
apertado mesmo no mercado de cripto, porque a pandemia ela acelerou todo um processo tecnológico do país e a gente tem expectativas que a gente vai mais do que triplicar o que a gente está hoje transacionando no Brasil. Então esse volume vai ser um volume muito expressivo. Esse ano de 2022 a gente deve fechar o ano com mais de 2 milhões de brasileiros utilizando, né, e transacionando um ativo digital. E isso vai ter um impacto muito grande na economia que precisa ter um olhar de todos os órgãos. A outra abordagem que você falou que ela é fundamental é a questão da lavagem de dinheiro, que a gente trabalhou muito especificamente em cima desse tema, que eu acho fundamental, essa segurança econômica e jurídica que a gente tanto fala para esse mercado ser um mercado em evolução e não ter daqui a pouco a legislação, a falta de legislação poderia efetivamente ter uma fala, né, de um país que não consegue controlar uma estatal, de um país que pede para fazer CPI numa própria empresa dele, num país que não consegue entender o processo legislativo e vota uma matéria na semana, na outra matéria já está ultrapassada. Então a gente tem que ter uma segurança legislativa para que a gente possa avançar e depois não ter um doido que chegue lá no Ministério e fale: está proibido a criptoeconomia no Brasil. E todo mundo que investiu, e todo mundo transacionou, e todo mundo que fez, todo mundo que colocou nesse país. Então, o que a gente quer aqui para todos os investidores, todo mundo transaciona, é ter essa segurança que o Brasil tem uma legislação que permite ele transacionar, ele investir, ele pagar, ele receber com um criptoativo. Então, acho que isso é o grande avanço no nosso país. Muito bom, deputado. Até aproveitando o gancho, né, o senhor já colocou de negociação, do que está evoluindo, acho que falta pouco, né, para a gente votar. Eu queria aproveitar a pergunta em cima do que o senhor acha que pode ser um pouco polêmico para a votação agora na Câmara, para ver se a gente consegue finalizar essa votação e seguir para uma outro capítulo dessa série, né, de cripto, que é regulação em cripto, né, que aí vamos ter o Banco Central, vamos ter aí CVM. A gente sabe que algumas polêmicas estão muito relacionadas ao que a gente está vivendo hoje, né? A gente fala do advento de prestação de serviços digitais no país, muita coisa se falou de um problema que aconteceu com um operador de mensageria que não tinha representação no país, né? Então, aqui nós estamos falando não de mensageria, mas de movimentação financeira e volumosa ainda, né? E falando de economia popular. Então, quais pontos que o senhor acha que podem... Eu acho que esse ponto da segregação de patrimônio é um ponto que tem que ser muito debatido ainda. O ponto da questão pública entrar num mercado tão volátil é um ponto ainda que não está muito claro. Eu acho que foi colocado pelo Senado Federal, se eu não me engano foi emenda do senador Portinho, e esse tema vai requerer um debate ainda para dar tranquilidade. Você ter especialista numa prefeitura, ter especialista num governo para fazer a entrada nesse mercado, eu acho que isso é muito perigoso a gente deixar do jeito que está. E acredito que a gente está caminhando na reta final mesmo. Eu acho que tem tudo para a gente aprovar esse projeto bem especificamente nas próximas horas. Eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo e o texto precisa ser aprovado. Daqui a pouco a gente tem um recesso parlamentar, né? Daqui a pouco a gente vai viver o momento eleitoral no Brasil, então todo o debate fica prejudicado e essa matéria não pode mais esperar. Ela tem um amadurecimento necessário, é um texto discutido desde 2015, teve uma nova proposta apresentada em 2019, vários parlamentares participaram desse debate, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados só com um voto contrário do Partido Novo, ela foi aprovada no Senado Federal, ela está difundida na cabeça de todos os membros do Congresso Nacional, ela tem um entendimento hoje que não tinha em 2015, eu lembro da primeira audiência pública com o Banco Central, com o COAF, com os órgãos reguladores, todos eram contrários a essa matéria, mas eles entenderam que a gente estava prevendo o que estava acontecendo hoje. Você não pode ter 1 milhão de brasileiros transacionando, você não pode ter 300 bilhões sendo transacionado e não ter um olhar do governo e achar que isso é normal e ter uma empresa que vai lá, abre uma porta, lá em Cabo Frio e dá um golpe de bilhões. Tem outra que abre a porta em São Paulo, dá um golpe de bilhões. Tem outra no Paraná que abre uma porta no Paraná, dá um golpe de bilhões e o mercado respira e não tem penalidade nenhuma por isso. Então, nós temos que avançar nesse tema e aproveitar desse momento que a gente vive tecnológico e trazer novos investimentos.
O que a gente quer aqui é colocar o Brasil como vanguarda e falar assim, ó, vem investir, a gente tem legislação que garanta aqui os seus investimentos e o Brasil é um país de oportunidade. O Brasil tem uma juventude criativa, o Brasil é tecnológico, o Brasil é um dos países que utiliza computador, o Brasil é um dos países que utiliza a internet de forma volumosa e pode ser um país que pode ter aqui os grandes atrativos das soluções mundiais aqui com os nossos brasileiros. Então, a gente está abrindo a porta do Brasil para o mundo que vai ser vital nos próximos 5 anos. Eu não vou falar que vai demorar muito tempo, não. E, além disso, a gente tem também aqui um projeto que eu já apresentei, que é de minha autoria, que vai ser de tornar o real cripto. Esse vai ser um grande avanço também, que a gente acaba de votar esse projeto e eu vou colocar todos os meus esforços nessa matéria, que vai ser tornar o real cripto. Já está bem avançada a discussão, já existe entendimento com o Banco Central, né, que era fundamental, já existe entendimento com os órgãos do governo. A nossa matéria já está protocolada na Câmara, eu tenho certeza que a gente pode criar uma comissão especial e votá-la com muita urgência e debatê-la com a necessidade do tempo que precisa para que a gente possa ter uma legislação aqui inovadora mundial. Uma regulação e uma moeda totalmente em cripto para ser utilizada no mundo, fortalecendo o nosso real. Deputado, o senhor falou aí sobre como o senhor prevê que o projeto vá para a sua fase conclusiva, mas eu vou insistir na questão. Qual é a melhor hipótese e a pior hipótese em termos da aprovação no Congresso e qual é a melhor hipótese e a pior hipótese em termos de sanção? A gente tem um presidente que fala da economia livre, né, incentiva isso. Em todos os momentos, o presidente tem incentivado matérias como essa. O Brasil, na sua legislatura agora, na última, não votou quase nenhum projeto tecnológico. Se você for fazer estudos, a gente trabalhou muito pouco no tema de tecnologia, de inovação na Câmara dos Deputados. Esse projeto vai ser um projeto para a Câmara dos Deputados muito importante. Não tenho dúvida que vai ser sancionado pelo presidente da República, porque tem todo um diálogo construído com a Secretaria de Governo, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com o Banco Central. Esse texto está muito compreendido e muito debatido com todos. Então, acredito que nos próximos, quando for votado, o presidente vai trabalhar com muita velocidade para sancionar pelo tema e a urgência que precisa. Pode ter veto, algum detalhe ou outro, mas não acredito nem em veto de nenhuma parte do projeto, porque a gente vai construir e sempre mantendo o diálogo que a gente exerceu desde o primeiro dia que apresentamos um projeto com todos os partidos, sendo da base, da oposição, ideologicamente que pensa diferente. E nas últimas semanas eu tive a oportunidade de conversar com deputados até que votaram o contrário ao projeto do Novo, que achou que o texto ficou muito bem elaborado, e acredito que a gente vai votar de forma unânime na Câmara dos Deputados esse projeto. Legal, deputado. Queria voltar com a Vanessa, pensando no pós, né, Vanessa? A gente está falando aqui, né, de sanção da matéria, né, a perspectiva. A gente sabe que é mais um capítulo da série, né, que outras virão. Então é um seriado longo, né, falando de cripto, e vai ser um movimento que vai ter que ser dinâmico mesmo, porque essa regulação em cima disso, da estrutura, da infraestrutura em blockchain e outras tecnologias de registro distribuído vão precisar desse acompanhamento constante. Pensando nos reguladores, Vanessa, também pensando na sua experiência, e aí falando aqui de Banco Central, né, que se envolveu bastante, a gente sabe também que CVM também está dentro desse jogo e vai ter um papel muito importante, né? Como é que você está enxergando a regulação, tanto o Banco Central como a Comissão de Valores Mobiliários, pensando no que a gente tem de aplicabilidades aí da tecnologia blockchain? Sim, esse é um ponto excelente, porque a regulação, de fato, é a segunda grande jornada após a aprovação do projeto de lei.
A gente tem um projeto de lei principiológico e é muito importante que seja assim, quando a gente fala de um mercado inovador e, de certa maneira, até disruptivo em relação à forma como a gente lida com finanças e com economia até hoje. Ele traz um horizonte bastante diferente de tudo aquilo que a gente já viu, com uma nova tecnologia. Então, ele é uma conexão entre novo e velho mundo, que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, também do ponto de vista regulatório. E tem muitas especificidades quando a gente fala do ambiente cripto. A primeira delas é essa, é a mais visível, é a tecnologia. E a segunda são quais as ferramentas e os processos que a gente precisa para garantir uma boa governança, para garantir um processo adequado de identificação dos clientes, para garantir um tratamento adequado desses ativos virtuais, e principalmente quando esses ativos virtuais se conectam com o mundo físico da forma como a gente conhece hoje. Acho que um dos principais pontos dos ativos virtuais e que geram uma necessidade de maior aprofundamento, de conhecer melhor sobre eles, é que eles não têm um lastro como a gente conhece, para muitos deles, com os ativos físicos. É uma lógica econômica, uma lógica financeira diferente do que aquela que a gente está acostumado. E essa lógica diferente implica processos e procedimentos diferenciados. Isso tudo, em algum momento, toca o mundo real. Esse ativo virtual, em algum momento, ele foi um ativo físico, uma moeda nacional, uma moeda estrangeira que se transformou em virtual. Em algum momento, ele se converte de novo para o mundo físico. Isso hoje ainda está bastante correlacionado. E, para lidar com essas especificidades, com esse momento em que existe só no virtual, com o momento em que os ativos virtuais tocam o mundo físico como a gente conhece hoje, vai precisar de muita proximidade dos reguladores com a academia, com o mercado, com as empresas e associações que representam as empresas que já operam esse mercado e que conhecem quais são essas especificidades, como se opera com esse mercado no dia a dia, para que a gente possa ter aí um diálogo construtivo de uma regulação que seja tão vanguardista quanto é o nosso projeto de lei, que não inviabilize a operação depois, mas que viabilize aquele propósito do projeto, da gente operar em um ambiente de segurança, com as regras necessárias para garantir a boa governança, para garantir a proteção do consumidor, desse consumidor investidor, que foi um dos principais aspectos que a gente tratou. E a gente tem aí Banco Central e CVM participantes nessa discussão e, na minha visão, na visão do Grupo 2TM, muito bem posicionados para conduzir essa regulamentação, caso sejam eles os órgãos nomeados para isso pelo Poder Executivo. Legal, ótimo. A gente acaba enxergando aqui realmente uma política pública bastante completa do ponto de vista de participação, né, deputado? Eu imagino que o diálogo com o Banco Central e com o CVM foi constante ali no Congresso Nacional. O senhor deve ter recebido bastante ali essa turma, né? O diálogo foi constante, a gente tem que até esclarecer por que a gente não define, porque seria um vício de iniciativa, a gente não pode definir, mas todo o diálogo construído quando for investimento, é CVM, quando for pagamento, é Banco Central. Então, isso tem que ficar claro, a gente tem esse entendimento, mas cabe ao governo, com os seus órgãos, definir essa atuação, criando até uma autoridade monetária para cripto, no avanço, no decorrer do tempo, do volume que vai ser transacionado no nosso país. Eu acredito que a gente dá um passo importante, mas não um passo definitivo. Essa é uma matéria que vai exigir atualizações e muito... não é uma atualização, vai demorar um tempo para atualizar, não. A gente bota em prática e começa a fazer as atualizações da lei, porque o volume de crescimento e a velocidade é muito grande. A gente, em um momento, pensou em regular a tecnologia, a gente pensou sempre no momento do que apresentamos de reconhecer a tecnologia no nosso país. Coisa que já funciona no mundo todo. E a falta do reconhecimento deixa a gente sem avançar. Quando você reconhece, você cria um avanço muito grande. Então, acredito que a hora que a gente aprovar o projeto de lei, colocar em prática, a gente triplica todos os investimentos e todos os pagamentos que é feito
com o criptoativo no Brasil. E podemos discutir outras matérias que vão ser de grande avanço, até educacional, nesse modelo. Acho que as nossas universidades vão ter que se preparar, acho que a gente vai ter que ter um olhar do governo muito para esse mercado é em evolução no mundo todo. A gente tem uma juventude aí muito preparada para ocupar espaços importantes, que precisa ter um olhar do governo nesse segmento. Então, a gente vai ter um projeto aprovado, o governo tem que olhar para esse mercado, a gente vai começar a discutir, né, com o governo outros projetos para que tenha também a atenção necessária à nossa juventude, aos brasileiros, para que a gente possa ocupar espaço no cenário mundial, para que a gente possa também ter uma vanguarda na lei, mas também aqui o crescimento e desenvolvimento humano, que esse é o principal tema que a gente tem que abordar. Esse projeto pode criar um desenvolvimento humano muito grande no nosso país, e em vez de a gente trabalhar para o governo de Dubai, para o governo dos Estados Unidos, a gente trabalhar para o governo brasileiro, trazendo tecnologia, informação e melhoria dos serviços prestados. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um grande país pós-aprovação tecnológica desse projeto, com outros projetos que vão ser pensados, e a atualização desse projeto vai se dar breve, pelo crescimento que exige na matéria apresentada. Que eu queria até encaminhar para o encerramento, deixando aqui primeiro para a Vanessa uma reflexão, né, Vanessa? A gente fala muito dos pilares aí da criptoeconomia, né? E uma delas aí a gente sabe que você vê um advento muito forte do NFT, né, dos tokens não fungíveis, né, sendo criados inclusive para causas muito nobres. Dentro daquilo a gente fala de ESG, né? Todo mundo fala de ESG, né, que é a estratégia relacionada, né, ao meio ambiente, às pessoas e à governança, mas o NFT está muito bem engajado nisso, né? E a gente também enxerga a tokenização da economia, né, de coisas tradicionais, e como elas vão se encaixar assim, né, na regulação. A gente sabe que o Brasil tem um arcabouço forte jurídico para muitas das coisas relacionadas a contratos, né, ao Código Civil brasileiro. Então, eu queria deixar a palavra para ti, para a gente fazer um encerramento, e dentro dessa reflexão e a pergunta que eu fiz aqui para ti. Joia. Acho um ponto super importante. Acho que quando a gente pensa em NFT, a primeira coisa que vem na cabeça é o Bored Ape, a figura do macaquinho, várias imagens trocadas, mas é o que o Juliano falou. NFT é uma ferramenta importante de captação de recursos, por exemplo, para financiar projetos de impacto social, e tem sido bastante utilizada para isso. Por trás dela existe um smart contract, que é um contrato inteligente que fica ali gravado em blockchain. Ele roda automaticamente as regras de distribuição daqueles recursos, garante ou propicia um maior controle sobre como aqueles recursos vão ser finalmente aplicados. É um dos exemplos de bom uso para além do investimento, para além de uma forma, né, para além de um meio de pagamento, que a gente tem a ganhar e a poder investir na sociedade utilizando tecnologia blockchain, utilizando os ativos virtuais e tantas outras funcionalidades que a gente vai descobrir mais adiante, e vai ter segurança para começar a utilizá-las por conta das regras que estão sendo definidas agora. Então, um projeto bastante importante, inovador, e que a gente espera, deputado, que seja aprovado o quanto antes. Legal, Vanessa. Deputado, caminhando aqui para o encerramento, suas considerações finais, suas conclusões. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui. Julião, quero agradecer o espaço aberto. Acho que é um desafio a ser vencido, e a gente caminha mesmo para tornar realidade um projeto com um debate de 7 anos na Câmara Legislativa, que chega ao Senado e é aprovado, e que tem um entendimento hoje da sua maioria do Congresso Nacional. Nosso maior papel foi difundir a ideia com os parlamentares, difundir com os órgãos de controle e chegar ao texto final que está sendo apresentado. Tenho certeza que vai ser inovador, mas tenho certeza que essa participação e ampliação do debate é fundamental para que a gente possa crescer esse mercado e dar consistência ao mercado brasileiro,
mas eu costumo falar, a gente acaba essa missão, já começando a segunda parte, que é tornar o Real Cripto, que eu acho que vai ser a maior evolução tecnológica feita pelo Congresso Nacional, maior evolução para o Brasil na sua moeda, que vai ser a gente tornar o Real Cripto, que eu tenho certeza que é fundamental para a nossa economia. Então, a gente acaba uma missão seguindo outra. Daqui a pouco outras virão, né, pelo tema que a gente teve a oportunidade de discutir, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente é sempre procurado para apresentar projetos desse tema específico, queimando algumas etapas pelos estudos que já fizemos em toda a legislação apresentada no mundo. Então, quero também depois, ser bem sincero contigo, descansar uns 2 meses, sem falar em tecnologia, sem falar em blockchain, sem falar em criptoativo, porque esse a gente trabalhou muito para chegar à aprovação desse projeto. Então, a gente vai ser uma vitória e a gente vai voltar até, se puder não falar, nem pegar o telefone, vai ser bom para não ter tecnologia, para a gente libertar um pouco desse momento, mas estou muito feliz pelo texto apresentado e pela compreensão do mercado de cripto, pela compreensão dos órgãos de controle, de todos que tiveram a oportunidade de fazer o debate conosco, né? Agradecendo aqui toda a comunidade também que trabalha com o tema, que milita no tema e que desenvolve, através do blockchain, várias soluções para o nosso país. Então, parabéns a todos e vamos aprovar, se Deus quiser, nas próximas horas o projeto de lei. Obrigado a todos e principalmente ao espectador que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.